cumprir metas. É sobre se enxergar como uma pessoa capaz de realizar pequenos, médios e grandes objetivos. Talvez escutar essa frase tenha te feito pensar: caramba, eu me proponho a fazer tantas coisas, só que muitas delas eu acabo deixando no papel mesmo. Será que é isso que tá afetando a minha cabeça e me fazendo pensar que eu realmente não sou uma pessoa capaz? Infelizmente, eu preciso te dizer que muito provavelmente é isso mesmo. Oi, meu povo, oi, minha polva. Gente, como é bom ter vocês aqui de volta no canal, é um prazer te receber aqui. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Ren, eu crio conteúdo pra internet desde 2010 e eu tô aqui especificamente para te ajudar a transformar aprendizado em aplicabilidade, pra gente levar uma vida mais tranquila e cheia de realizações. O foco do vídeo de hoje vai estar em compaixão e como que a gente pode melhorar o nosso olhar para nós mesmos, porque uma das coisas que mais acontece na nossa jornada é a gente errar. E se a gente não aprende com esse erro e não muda, as coisas ficam complicadas, porque a gente vai ficar insistindo nesse erro até aprender e mudar. Provavelmente, se você me acompanha, você deve ter percebido que eu desapareci. Eu não lembro quando foi que eu postei o último Shorts, mas eu sei que o último vídeo eu postei em dezembro do ano passado. Ou seja, tem mais ou menos uns 4 meses, por aí. E por que que isso aconteceu, né? Se eu contratei uma pessoa que vai me ajudar na edição e se eu tô me dedicando a esse projeto, por que que eu simplesmente desapareci? A bem da verdade, é que eu fiz umas escolhas que eu não pensei em como isso ia impactar a minha vida. Por exemplo, foi muito bom quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós em marketing digital. Realmente era uma oportunidade excelente e, de fato, muito boa para o plano de vida que eu tenho para mim. Eu aceitei a fazer essa pós. Eu entrei nessa pós e ela começou em janeiro desse ano. Agora, na época da quaresma, eu decidi que uma das coisas que eu faria era assistir a missa todos os dias. Todos os dias. Não todos os domingos, eu disse todos os dias. Só que em nenhum momento eu considerei o fato de que eu já tenho uma rotina bem pesada, bem carregada. Eu tive que inserir 2 atividades que me demandam bastante tempo e esforço. Isso fez com que alguns pratos caíssem. O YouTube foi um deles. Ah, Larissa, mas só isso? Não, a vida também continua existindo. Então, se você me acompanhou no Instagram, certamente você viu que eu também tive o primeiro trimestre do ano mais intenso no quesito de trabalho, a ponto de inclusive rolar viagem para Disney, e eu não tô acreditando que você perdeu essa cobertura que rolou lá no Instagram. Então, por favor, já me segue aí e não perde mais nada, beleza? É isso. Foi isso que aconteceu. E eu poderia ter me punido e me sentido a pior pessoa do mundo, ou eu poderia simplesmente parar, olhar para os fatos e entender quais são os pratos que eu vou ter que deixar cair para dar conta daquilo que efetivamente é a prioridade para mim. Infelizmente, quando a gente está lidando com um projeto pessoal, que é algo que vai além das nossas atividades diárias, e é algo que a gente quer encarar como um trabalho, como o fato aqui no YouTube ou até mesmo lá no Instagram, é comum que esse prato caia. Não porque a gente não tem empenho, não tem dedicação ou não tem foco, mas porque se a gente não tiver essa percepção de que o que dá para deixar de lado agora é isso, muito provavelmente a gente vai se sobrecarregar de uma forma inadequada, podendo gerar estresse, ansiedade, burnout e afins. Não é o que a gente quer. Pelo sim, pelo não, o meu perfil aqui no YouTube ou no Instagram, nas redes sociais como um todo, eles não deixaram de ser um hobby. E levar isso como um hobby também é muito bom, porque a pressão é um pouco menor, sabe? Gostaria que fosse uma fonte de renda? Gostaria, e busco isso, não é segredo pra ninguém. Mas eu sei que eu preciso priorizar o meu trabalho. Eu sei que eu preciso priorizar o meu aprimoramento contínuo para melhorar no meu trabalho. Consequentemente, até por trabalhar com criação de conteúdo para grandes empresas,
principalmente LinkedIn, Instagram, faz sentido que o meu aprimoramento profissional se traduza aqui, nos meus canais das redes sociais. Mas ele não pode ser o meu foco principal. Percebe? Então, quando eu tenho que fazer as escolhas das atividades do meu dia a dia, às vezes, tirar 1 hora para escrever um roteiro e mais 40 minutos a 1 hora para organizar o espaço e me arrumar para sentar e fazer a gravação, e mais, muitas vezes, 2, 3, 4 horas de edição, que graças a Deus eu pude delegar para a Aninha, às vezes é isso que vai cair, porque não dá para eu não arrumar a casa, não dá para eu deixar minhas marmitas de lado e negligenciar a minha alimentação ou gastar mais comendo fora. Não dá para eu deixar o meu trabalho de lado, não dá para eu deixar o CLT cair. Não é um pratinho que pode cair, é ele que paga as minhas contas. Então, o que pode cair? Às vezes as escolhas elas são extremamente difíceis, porque as horas investidas aqui me trazem um retorno de satisfação pessoal que outras atividades não trazem. Inclusive é por isso que eu continuo fazendo. E inclusive é por isso que é tão importante você que assiste dar um joinha ou deixar um comentário, porque você me incentiva a continuar. Quando você simplesmente assiste e cai fora sem fazer nada, eu penso, poxa, será que vale mesmo a pena continuar aqui? Mas quando a gente faz por gostar, as coisas são diferentes. Só que justamente por fazer por gostar, existe esse olhar de compaixão, onde às vezes é preciso deixar esse pratinho cair. E aí lá no Instagram fica muito mais fácil manter esse contato diário. Uma das alternativas que eu encontrei junto com a Aninha foi justamente de trazer os shorts pra cá, porque aí o que eu faço de Reels, às vezes eu consigo trazer pra cá e fica legal também. Eu consigo continuar ajudando o público que tá aqui no YouTube. Mas eu tô falando de tudo isso porque eu sei que muitas vezes a gente mesmo se atola e se lota de atividades. E na hora de fazer as escolhas, a gente precisa fazer as melhores escolhas para nós mesmos, de novo, para não se sobrecarregar, para não gerar um ciclo maluco de ansiedade, talvez de depressão ou de burnout. A gente precisa manter a nossa paz. E com isso eu também não tô dizendo que a gente tem que abrir mão dos nossos hobbies, não é isso. Se você me acompanha no Instagram, você sabe, me desculpa por continuar batendo na tecla do acompanhamento no Instagram, mas é porque eu sou muito mais presente lá. Enfim, você sabe muito bem o quanto eu aperto a tecla de que o seu dia a dia e o meu dia a dia precisa ter atividades de descanso, precisa ter hobby, precisa ter lazer. Mas, de novo, quando a gente tá com uma rotina gigantesca de coisas e a gente consegue perceber que tudo aquilo que a gente quer realizar em um dia, na verdade, a gente precisa de pelo menos 1,5 dias, a gente vai precisar deixar alguns pratos caírem. Enfim, aqui tô eu, mais uma vez, para te dizer que sim, estamos voltando com o YouTube. E sim, pretendo postar 1 vez por semana. Mas vamos ver como que isso vai ser. Hoje, em especial, são 8h40 da manhã. Eu já gravei 3 Reels e estou gravando esse vídeo pro YouTube. Ou seja, foi um dia tirado pra gravar. Mas pretendo conseguir fazer isso 1 vez por mês e trazer esses conteúdos com frequência para não ficar falhando, não ficar me sentindo essa pessoa incapaz? Pretendo sim. Mas, de novo, na minha lista de prioridades, com certeza, o meu foco tá na minha saúde mental, na minha saúde física, na minha saúde espiritual, no meu trabalho. É isso. E tendendo a ficar um pouco prolixo esse vídeo, eu tô aqui pra dizer que dessa vez eu liguei a câmera e gravei de coração, sabe? Eu comecei a fazer o roteiro, eu trouxe a mensagem final do último vídeo postado e eu comecei a fazer o roteiro e pensei, cara, não é o que eu quero. Quero bater um papo sincerão. Eu quero falar sem roteiro. Eu quero olhar
pra câmera, como se eu estivesse olhando no fundo dos olhos da minha audiência e falando: é isso, gente. Errei, errei feio, errei num período longo de tempo, porque uma pós-graduação não vai acabar em um mês. E fazer uma pós-graduação leva muito tempo investido, não só para assistir às aulas, mas para fazer as atividades, para estudar, para aplicar. Mas eu tô disposta a aprender com esse erro, tô disposta a mudar com esse erro, e eu tô disposta a fazer diferente de uma próxima vez, né? Não negligenciar a minha própria rotina, não negligenciar a minha necessidade de descanso, a minha necessidade de manutenção de relacionamentos, seja como filha, como namorada, como amiga, como irmã, enfim. Como eu disse num vídeo recente, o que é a vida? Senão um acumulado de erros que a gente precisa aprender com eles para passar para a próxima fase e um compilado de acertos que nos mostra sim que nós somos capazes de realizar aquilo que a gente quiser. Enfim, fica aí a reflexão para você. Se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários o que você está passando, se você está com alguma dificuldade ou se você já errou assim, que nem eu fiz agora, me comenta aí, vamos trocar uma ideia. Eu espero te encontrar aqui na semana que vem. Qualquer coisa, você me encontra no Instagram. Lembra que tem vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!